Vamos iniciar essa nossa análise hoje agindo como verdadeiros detetives da biologia. A necessidade crônica de agradar aos outros é muitas vezes vista só como um traço de personalidade mais frágil ou uma questão puramente emocional, mas a verdade é um mecanismo biológico de uma complexidade absurda. Não se trata, ou melhor, não é só tentar ser simpático ou agradável. A gente está falando de um sistema nervoso inteiro operando ali nos bastidores. Então, vamos desvendar como estruturas bem específicas do cérebro moldam essa negligência de si mesmo, tudo em prol da aceitação social. E tudo isso começa com um mistério bem intrigante. Por que um cérebro humano negligenciaria voluntariamente as próprias necessidades de sobrevivência só para priorizar as dos outros? Pensa bem, na biologia, a autopreservação é a regra número 1 absoluta. Então, quando um comportamento simplesmente ignora isso, significa que tem uma engrenagem oculta incrivelmente poderosa forçando essa escolha. Para entender isso direito, a gente precisa voltar um pouco os relógios. Olhando lá do ponto de vista evolutivo, um humano solitário simplesmente não sobrevivia. Ser expulso da tribo não era só um momento constrangedor socialmente, sabe? Era literalmente uma sentença de morte rápida. Por causa disso, o cérebro acabou desenvolvendo mecanismos ultra-eficientes para garantir a coesão do grupo, custe o que custar. O bem-estar individual precisou ficar em segundo plano se a sobrevivência dependesse de pertencer ao bando. O que nos leva a falar sobre o cérebro social e a sobrevivência. É fascinante notar como o nosso sistema nervoso moderno ainda se agarra com unhas e dentes àquele software de sobrevivência ancestral. A exclusão não machuca apenas os sentimentos. Nas nossas rotas neurais, a dor social e a dor física compartilham caminhos muito parecidos. A biologia humana foi programada para evitar rejeição com a exata mesma urgência que evitaria colocar a mão no fogo. Aquele impulso de ceder para manter o grupo coeso era vital no passado. Hoje, porém, essa mesma fiação elétrica dispara falsos alarmes o tempo todo. E isso introduz o que a ciência chama de a resposta de Fawn. Tradicionalmente, a gente conhece bem 3 respostas ao estresse: luta, fuga ou congelamento, certo? Mas a neurobiologia moderna classifica uma 4ª estratégia que é crucial, o Fawn, que a gente traduz como submissão ou adulação. E aqui está a grande virada do jogo. Esse é um mecanismo formal de sobrevivência. Quando a ameaça surge, o corpo não foge nem ataca. Ele pacifica agressivamente o ambiente. Ou seja, agradar cronicamente não é um traço passivo, é uma ação biológica altamente defensiva. E qual é o centro de comando desse comportamento todo? A amígdala cerebral. Em quem tem essa necessidade crônica de agradar, a amígdala age como um alarme de incêndio hiperreativo. Ela consegue detectar sinais muito sutis de desaprovação social, tipo uma sobrancelha levantada, uma leve mudança no tom de voz. Ao notar essa suposta ameaça, a amígdala simplesmente desliga as opções de lutar ou fugir e inunda o sistema com cortisol, que é o hormônio do estresse. É como se o cérebro decretasse que o estresse só vai ser aliviado quando a harmonia externa voltar. É, literalmente, uma chantagem química interna. Agora, avançando para o nosso monitor de conflitos. O córtex cingulado anterior, ou CCA, funciona exatamente como um monitor de erros de um computador. Quando as próprias opiniões divergem da maioria, o CCA apresenta uma atividade anormalmente alta no cérebro de quem tem o costume de pacificar tudo. A discordância não é vista só como uma diferença de ideias, não. O CCA interpreta essa divergência como um erro biológico agudo. Isso gera um desconforto visceral tão perturbador que a única forma de silenciar esse alarme chato é recuar e concordar com o grupo. Juntando todas essas peças, a colaboração dessas regiões é assustadoramente eficiente. Olha só, a amígdala detecta a ameaça e solta o cortisol. Em seguida, o córtex cingulado anterior monitora a situação e alerta que há um erro na divergência social. E então, para fechar o pacote, entra em cena o núcleo accumbens, que só fornece a recompensa de dopamina quando a validação social ocorre. É um circuito fechado, projetado perfeitamente para sequestrar o comportamento em prol do coletivo. O que nos leva diretamente à dependência química de aprovação. Pensando nisso como um tanque de combustível, fica bem claro o problema no nosso centro de recompensa. O núcleo accumbens cria uma dependência de dopamina totalmente viciosa. Aquele surto de prazer só vem através do elogio externo ou do alívio de não sofrer rejeição. Com o passar do tempo, a autoafirmação perde completamente a capacidade de gerar recompensa química. A motivação passa a operar com 0% de validação interna. O único combustível que o cérebro passa a aceitar é a aceitação alheia. Loucura, né? E o triste resultado disso é a desconexão do eu. Existe um verdadeiro cabo de guerra sensorial acontecendo aqui.
De um lado, a estereocepção funciona como um radar externo, escaneando o ambiente o tempo todo para ler as necessidades dos outros. Do outro lado, temos a interocepção, que é processada pela ínsula. Essa é a nossa bússola interna, a capacidade de sentir as condições do próprio corpo. O problema é que quando o radar externo fica ligado no volume máximo durante anos a fio, as vias neurais dessa bússola interna sofrem uma profunda dessensibilização. A consequência de tudo isso é meio trágica, na verdade, porque como o cérebro prioriza agressivamente a leitura dos sinais sociais externos, ele simplesmente desliga o lado de dentro. E não é força de expressão, tá? A pessoa literalmente perde a capacidade neurológica e biológica de perceber que está exausta, faminta ou emocionalmente esgotada. O corpo até tenta enviar o sinal, mas a linha de telefone foi cortada. Mas calma, temos boas notícias na área de neuroplasticidade e recuperação. Felizmente, a ciência nos dá um roteiro bem claro de saída dessa situação. E o mais legal é que não se trata apenas de pensar positivo, mas de promover um treinamento físico real do cérebro. O primeiro passo exige neuroplasticidade pura, expor o cérebro, de forma controlada, ao desconforto da desaprovação, ensinando à amígdala que discordar hoje não resulta em morte certa. Os próximos passos consistem em reabilitar a ínsula. Prestar atenção de forma intencional às sensações físicas força o cérebro a religar aquelas conexões de interocepção que tinham sido deixadas de lado. Observar esse comportamento de agradar pelos olhos da biologia retira aquele peso da culpa, né? E expõe a pura luta pela sobrevivência que acontece dentro do sistema nervoso. Mas isso nos deixa com uma reflexão final vital. Se toda a fiação elétrica do corpo está dedicada a manter o grupo em harmonia para evitar a extinção, quem é que cuida do indivíduo que habita esse corpo? Compreender a própria biologia não é o fim da linha, é apenas o primeiríssimo passo para resgatar a verdadeira autonomia.